Bom, vamos falar sobre alguns exemplos de identificadores válidos para melhorar a intuição do que seja isso. Tá? São poucos exemplos, mas a ideia mesmo é seguir aquele conceito do mingau quente se come pela borda e, através de exemplos simples, melhorar a intuição e permitir que a gente caminhe mais na parte mais técnica, tá? Bom, aqui está um programinha. A gente vai prestar, como de costume, prestar atenção em três telinhas, três subdivisões da tela. Aqui na parte onde o arquivo está sendo mostrado, aqui na console, onde o arquivo vai ser executado, e por último, mas não menos importante, aqui no ambiente global, né? Ou em inglês, Global Environment. Mas até aí, como a gente está ficando íntimo do R, a gente está chamando de coração do R. Tá? Bom, então vamos lá. Então vamos executar o programa sempre nessas conversas nossas aqui, através do Source with Echo. Vamos rodar o código-fonte e pedindo que na execução seja mostrado cada linha de comando, né? Também isso pode ser chamado de trace. Vamos traçar a execução dos comandos, tá? Bom, então está aqui a apresentação. A primeira linha é a linha que disparou a execução do programa, tá? Aqui está o nome dele, né? Do R-Script, do script R. E aqui essa informação no parâmetro está dizendo que o eco está habilitado, ou seja, é o que a gente pediu, né? Que cada linha executada seja mostrada antes da ação dela. Então, ó, olha só que interessante. O comentário está aqui, não aconteceu nada, só foi mostrado. Essa linha em branco também foi mostrada sem nada. Mas essa outra linha aqui, que está criando a variável A e colocando nela o valor 1, aqui tem uma outra linha em branco. Essa linha em branco aqui está significando que o R, vamos dizer, recebeu o nosso comando e executou. Como não tem nenhuma mensagem de erro aqui, ó, tá vendo? Nenhum aviso, nem nada, significa que a execução foi bem sucedida, tá? E aqui tem várias outras linhas, tal. Vamos ver o resultado disso no coração do R. Em primeiro lugar, olha só, tem um A minúsculo que recebeu 1 e um A maiúsculo que recebeu 10. Tá? Se as duas variáveis fossem a mesma coisa, né, ou melhor, os dois identificadores de variáveis fossem iguais para o R, eu naturalmente só teria no final das contas o valor 10, porque o 10 se sobrescreveria em relação ao valor 1. Mas, quando eu olho aqui, ó, tem uma variável com A minúsculo, com nome com A minúsculo, né, com identificador com A minúsculo, e outra variável com identificador com A maiúsculo, e os diferentes valores atribuídos. Então, realmente, né, intuitivamente, a gente pode ver, comprovar, que o R diferencia a caixa, vamos dizer assim, das maiúsculas e minúsculas. Em termos do pessoal que mexe com letras, isso é chamado de caixa, caixa alta, caixa baixa. Caixa alta, maiúscula, caixa baixa, minúscula. Em inglês tem um nome parecido que é case, mas sem entrar em muito detalhe, a gente diz que o R é case sensitive, ele é sensível à caixa, ou case significant. A caixa, né, a maiúscula ou minúscula, faz diferença para ele, tem sentido. Tá? Então a gente está vendo que isso aqui na prática está acontecendo. Bom, aí tem mais coisas, né? Tem outras variáveis que estão sendo criadas, né? Neste caso aqui, só para simplicidade, a maior parte delas a gente está jogando números inteiros dentro das variáveis, né? Mas não faria diferença se fossem caracteres, números quebradinhos ou valores lógicos, tá? Bom, uma outra coisa aqui que reforça a ideia do case sensitive, ou sensível à caixa, é aqui, ó. Tem 4 letras A, tá? Minúsculas, com o valor 4. E aqui tem 4 letras A, só que a primeira é maiúscula, e o valor 30. Ou seja, são duas variáveis diferentes com identificadores diferentes.
Uma coisa que é engraçado, computação é uma coisa principalmente prática e nem tanto assim teórica, né? E aí é comum, não só eu, tal, mas as pessoas meio misturarem a ideia de identificador com a ideia de variável. Uma variável é muito mais do que um identificador, né? Inclusive a gente vai ver mais para frente, identificadores podem nomear outras coisas além de variáveis. Mas o identificador é só o rotulinho. A variável, tudo bem, vai ter um identificador, mas vai ter um conteúdo, vai ter uma área de memória, etc. Tá? Mas é comum, quando a gente está falando de uma forma mais prática, menos formalista, menos teórica, a gente misturar os dois, chamar, essa variável tem um ponto, né? Tá, e até isso é a última coisa que vale a pena falar aqui. A gente costuma usar caracteres diferentes de letras para deixar claro que no mesmo identificador tem mais de uma palavra. Poderia ser o caso aqui, né? Na verdade está simplificado, né? São só 2 letras. E na maior parte das linguagens, pelo menos as que eu tive o prazer de esbarrar, o separador entre palavras é o underscore. O R tem uma particularidade, né? É até mais usado o pontinho, mas o pontinho não está disponível nas outras linguagens, tá? Mas o R tem as 2 possibilidades, ok? Bom, uma última coisa nesse programinha é essa linha aqui. Bom, tudo bem, a gente criou um identificador que está misturando ponto, número, etc, né? E aqui é a variável π, aqui com poucas casas de precisão, tá? Bom, aqui dá para ver que é o valor com mais precisão, né? Claro que não é suficiente para representar π, que o π tem um número de decimais infinito, mas no computador tudo é finito, então em algum momento tem que parar, né? E aí é mais ou menos a ideia, ele para num ponto que a diferença entre o número π de verdade e a aproximação dele que tem no computador é tão pequena que não precisa ir muito mais adiante. Aqui tem um monte de casas decimais. É bem menos do que infinito, mas ainda é um número razoável, né? Tá? E aí a ideia é a seguinte, de onde veio essa variável π? Eu não declarei, não está no programa, né? Eu não criei essa variável. A ideia é a seguinte, o R quando é rodado, ele carrega um monte de bibliotecas, um monte de coisas prontas para facilitar o trabalho do programador, para o programador não ter que ir lá carregar ele pessoalmente. E isso acontece em tudo quanto é linguagem de programação, que você permite que o programador se foque no que ele precisa fazer, não fique olhando muito detalhe. Tá? Então, sempre que o programador começa a trabalhar, tem um monte de coisas já prontas para ele. Normalmente, né, tem casos em programas muito pequenininhos, em computadores muito pequenininhos, que o programador tem que olhar com mais atenção, tal. Mas isso é um caso à parte, não é o nosso caso aqui. Bom, então é esse o programa. Vamos ver esse outro programa aqui. Bom, vamos falar agora desse programa Hidden.R, ou Hidden.R. Hidden significa oculto. Tá? Então vamos ver por que é oculto. Então a primeira coisa a fazer é rodar o programa. Vamos rodar com eco e ver o que acontece. Bom, o programa rodou, aquelas coisas que a gente comentou estão valendo. Essa linha hidden não teve efeito, a linha em branco não teve efeito. Essa linha aqui que cria uma variável, ponto A, atribuindo para ela o valor 1, teve efeito. Tá? Como a gente comentou, esse espacinho em branco significa que o interpretador do R falou, eu executei esse negócio. Aí ele não reclamou, não falou nada, não deu nenhum warning, então deu tudo certo. Mesma coisa, essa linha seguinte, que cria a variável .ab, pela atribuição a ela do valor inteiro 12. Beleza? Então, ok, então se as variáveis foram criadas, vamos ver o que aconteceu. Opa, cadê a variável? Cadê ponto A aqui? Bom, eu não estou vendo. Então, por que não apareceu? Justamente por causa já foi pensado, né? Mas ponto, quando a gente coloca uma prefixo, uma variável com ponto,
significa que a gente está querendo que ela não seja mostrada nesse tipo de lista aqui. Por isso, inclusive, que várias explicações sobre variáveis no R não mencionam a possibilidade de colocar um ponto no nome de uma variável. Justamente é uma magia negra, vamos dizer assim. Tá? Então, mas de qualquer modo fica a dúvida, será que criou mesmo a variável? Então, uma das formas de fazer isso é apertando o nome da variável, escrevendo o nome da variável e batendo Enter. Tá? Bom, isso aqui vai mostrar o conteúdo dela. Aí está aqui o conteúdo, que é 1. Perfeito. Então, eu vou ver agora ponto AB. Vamos ver o que... Opa! Ponto AB. Vamos ver o que acontece. 12. Então, tá lá. Mas será que com isso a gente tem uma fábrica de variáveis ocultas? Será que eu não preciso declarar variáveis? Então vamos colocar uma outra aqui, ponto AC, que não está no programa, claro, né? Então, beleza, o R falou, ó, esse objeto, essa coisa aí, ponto AC não foi criada. Então realmente a nossa teoria está correta, as variáveis prefixadas com ponto não são mostradas aqui, mas são criadas, e outras variáveis que não foram criadas, o R fala, não sei onde é que está esse negócio, não encontrei esse negócio. Tá? Então é isso, por enquanto é só, muito obrigado, até o próximo vídeo.